Bom, moçada, continuando nossas aulas sobre software, hoje vamos ver os drivers. Esse software, ele é muito importante. São milhares. Nessa imagem aí, ó, existe um aplicativo que carrega dentro dele aí mais de 400 mil drivers. Mas, professor, o que é drivers? Driver, se você procurar aí, é como direção, motorista, alguma coisa desse tipo. Aqui para nós, ele vai ser isso aí também, a direção. Na verdade, a ponte. E a ponte que traduz. Tá? Traduz o quê? Quando o SO precisa se comunicar com um hardware, a linguagem que o sistema operacional fala não é a mesma do hardware. Então, ele precisa de quem? Do driver, para poder fazer essa tradução, certo? Então o driver faz essa tradução. Como é que isso aqui funciona? Vamos ver aqui. De um lado eu tenho a impressora. Do outro lado eu tenho o sistema operacional. Joia? Eles estão se comunicando direitinho. Então você precisa fazer uma impressão, você manda o driver que está aí no meio, que são esses dois naniquinhos aí, o vermelho com o azul aí, certo? Conectado. Eles fazem a tradução e mandam a mensagem lá para a impressora para ela poder imprimir. Mas vamos dizer que você tem um problema nesses drivers. É um software, ele pode corromper, perder, não ser bem instalado, deu algum problema. Quando isso acontece, quando quebra essa conexão, essa forma de dialogar entre os dois, né, esse tradutor não está funcionando aí, o que acontece? Fica todo mundo triste, fica a impressora paradinha lá, quietinha, esperando alguma coisa para trabalhar, e o sistema operacional te avisando ali, olha, conecte a impressora, não tem impressora conectada, veja se o papel está na impressora, tem algum problema para poder imprimir seu documento. É isso que acontece quando tem um problema de drive, tá? Com os drivers que fazem essa comunicação entre essas duas, digamos, entre essas duas camadas, o sistema operacional e os hardware. Precisa desses drivers aí. E esses drivers não são só entre hardware e software. Existem eles também entre softwares, certo? Então são tradutores, tem um sistema operacional e um tipo de aplicação lá. Ele precisa de um drive para transformar, né, para eles se entenderem, dialogar esses dois softwares diferentes. Então, existem os drivers para fazer isso aí também. Joia? E um exemplo aqui, ó, que é muito legal, eu acho que muitos aqui já passou por isso. Lembra quando você vai colocar um pendrive no computador e que começa aquela bolinha ficar rodando aqui no cantinho embaixo aqui direito, fica rodando, e é uma maravilha. Está na hora de entregar o trabalho lá na escola, né? O seu trabalho está ali naquele pendrive. É uma maravilha quando aparece essa mensagem, ó. Dispositivo de USB, os drivers, aí, ó, o driver, né, do dispositivo foi instalado com êxito, você pode acessar e pegar o seu material, o seu trabalho. O ruim é quando dá essa negativa. Pronto, fica sem entregar o trabalho. Eu acho que muitos aqui já passaram por esse problema aqui. E é muito chato quando isso acontece. Joia? E só de curiosidade, você pode digitar em pesquisar aí no seu computador esse nome aqui, ó, gerenciador de dispositivos. Você pesquisa gerenciador de dispositivo, ele vai aparecer o íconezinho, você clica e ele vai abrir essa tela aqui. Joia? E nessa tela ele mostra aqui, ó, os hardwares, os principais hardwares que você tem aí instalado no seu computador e se os drivers deles estão instalados, atualizados ou não. Aqui tem como consultar tudo. Aqui nesse caso, ó, que foi o caso daquele pendrive que deu negativo, tá aqui, ó, ele vai apresentar aqui, o controlador USB, tá com uma exclamaçãozinha aqui, ou seja, tem um problema, não estou reconhecendo esse bichinho aí. Por favor, instala o drive dele. Isso aqui tá, quando você vai e vê as dúvidas, ele não está reconhecendo o drive, não está instalado. Então ele precisa que seja instalado para ele conseguir se comunicar com aquele hardware lá. Então, visto os drivers, vamos lembrar aqui que nós falamos dos aplicativos, falamos do SO, do hardware foi na aula passada. Hoje comentamos um pouquinho sobre o usuário,
como é que tudo isso aqui funciona. Não é tão complicado assim não. Mas imagina que você, usuário, está utilizando o Word aqui. Você está digitando, então você, usuário, está digitando seu documento aqui no Word. Tá só vocês dois trabalhando, né? O Word bonitinho e tal. Aí digamos que você chegue num ponto do seu trabalho que você quer salvar esse documento. Aí o que você vai fazer? Você vai dar o comando de salvar. Mandou o comando de salvar, o que, que acontece? O aplicativo vai mandar uma mensagem para o SO falando, olha, é para armazenar esses dados aí no HD. O SO vai cuidar de mandar, pegar esses dados e mandar lá para o HD, certo? Que é onde se armazena, que é a memória secundária do computador. Só que quando ele manda essa mensagem, tem que ter um driver no meio do caminho, fazendo a tradução daquilo para que o hardware aqui na ponta entenda o que vai acontecer, o que é para ele fazer. Feito, o hardware manda uma mensagem de volta, tipo assim, um oxa, positivo, tá ok. O driver manda de volta para o SE, ok, serviço feito. O SO manda para o aplicativo e o aplicativo te dá aquela mensagem lá, documento salvo com sucesso. Aí você pode desligar o computador e ficar tranquilo. E isso que a gente acabou de falar, tá? É um ambiente, né? É um conceito de ambiente simulado de máquina virtual. Sobre esse conceito, vocês procurem no material que eu passei para vocês, tem falando sobre ele, dê uma pesquisada lá para quem quiser aprofundar um pouco mais no assunto. Bom, moçadinha, então para essa nossa terceira aula, nós vimos o conceito de software, vimos o que é um aplicativo, qual a função de um SO, um sistema operacional, vimos o que são os drivers e a importância deles, vimos esse conceito de ambiente simulado de máquina virtual e agora está na hora do que? Vamos estudar o material de apoio. Às vezes pode ter algum outro assunto que vocês podem dar uma olhadinha na internet. Qualquer dúvida, manda para mim, pode ser até pelo WhatsApp. Vamos participar do fórum e vamos entregar as atividades para ficar tudo bacaninha. Qualquer dúvida, estou à disposição. Um obrigado e até a próxima.